Seja bem-vindo ao Hashi Quebrado, o seu canal sobre animes e mangás. No vídeo de hoje, selecionamos 5 mangás que acreditamos serem imperdíveis para quem busca experiências intensas com obras voltadas para o terror, suspense, medo e horror psicológico. Midori é uma jovem que vê sua vida desmoronar quando seu pai repentinamente desaparece e sua mãe falece. Sem opções, ela se une a um circo peculiar onde sua existência se transforma apenas em servidão. Cada personagem nessa trama é mais estranho que o anterior e Midori se vê envolvida em seus piores pesadelos. Enquanto o circo enfrenta dificuldades financeiras, surge Masamitsu, um novo membro que traz consigo um truque peculiar: entrar e sair de uma garrafa de vidro. Graças a isso, a audiência retorna e tudo parece voltar aos trilhos. Contudo, as coisas tomam um rumo ainda mais macabro quando ele desenvolve uma relação com a jovem Midori. Em meio a eventos intensos e bizarros, a história se desdobra, revelando uma série de acontecimentos agonizantes para Midori e outros personagens. Mesmo sendo uma obra de 1984 com apenas 8 capítulos, Shoujo Tsubaki se destaca como uma das narrativas mais impactantes que já pude ler. Logo no primeiro capítulo, somos confrontados com cenas chocantes como Midori alimentando secretamente filhotes de cachorro, que são descobertos, brutalmente mortos e então transformados em uma sopa por outro membro do circo. E acredite, isso é apenas o começo do que está por vir. Outro momento que mostra que o mangá não tem medo de exceder os limites do absurdo se faz presente quando a apresentação de Masamitsu é cercada de vaias. Por já estar chateado com o acontecimento anterior a esse, ele acaba se enfurecendo e usando seus poderes para deformar a audiência em uma cena grotesca. O corpo das pessoas começa a se contorcer de forma bizarra, membros crescem ou diminuem sem um padrão, e todos ficam atônitos sem saber o que está acontecendo. Apesar de visualmente impactante, a história foi adaptada para anime em 1992, mantendo a intensidade visual da obra original. No entanto, o conteúdo explícito levou à proibição do anime no Japão, mostrando o quão perturbadora e marcante é essa experiência. Shoujo Tsubaki é um mangá bem controverso que possui aquele típico charme de atrair as pessoas através do que há de mais repulsivo. Este mangá é uma experiência bem intensa e perturbadora porque o gore, o horror, o estranhamento e a ambientação caótica se mesclam de forma aterrorizante para nos mostrar através dos personagens que cercam Midori o quanto o ser humano pode ser uma criatura sombria. Após uma tradição religiosa ser profanada em uma determinada vila e a estátua representando a divindade ser quebrada, uma série de eventos bizarros e assustadores começa a assombrar os personagens. E o aspecto mais perturbador de tudo é que essa divindade não faz distinção entre o bem e o mal, ou seja, ninguém está a salvo de seus horrores. PTSD Radio é um mangá bastante peculiar, pois sua narrativa não segue uma linha cronológica evidente. Seus capítulos apresentam contos curtos, todos envolvendo a divindade de maneira aterradora, e o capítulo seguinte aparentemente inicia uma nova história. No entanto, por mais que tudo pareça ser aleatório, os capítulos são numerados no início como se fossem frequências de rádio, indicando a possibilidade de uma continuação mais adiante na obra. A estrutura da história assemelha-se a um rádio trocando constantemente de estações. Quando a trama atinge seu ápice, é como se alguém mudasse abruptamente a frequência, conduzindo-nos a uma nova narrativa de terror, o que por si só já traz um tipo único de imersão e estranhamento. A arte do mangá é incrivelmente detalhada, intensificando o horror das criaturas que, acredite, são inúmeras. A obra utiliza o cabelo como elemento-chave, já que isso está relacionado à profanação religiosa que enfureceu a divindade.
No entanto, o autor não teve medo de explorar o horror em diversas formas, seja através de uma pessoa assustadora lhe encarando com um sorriso sinistro, uma figura bizarra perseguindo você e seus amigos, ou até mesmo uma criatura te observando enquanto você dorme. Apesar de recomendar essa obra, infelizmente ela não foi concluída devido a uma série de eventos bizarros e assustadores que afetaram o autor e a equipe durante a produção do mangá. Já temos um vídeo em nosso canal explorando mais a fundo o mangá e explicando os motivos que levaram o autor a desistir dele. O link está disponível na descrição do vídeo. PTSD Radio tem uma história que é sem dúvidas intrigante e perturbadora. O enredo não convencional e arte detalhada elevam o nível do horror, e o uso do cabelo como elemento central da trama adiciona uma camada de complexidade ao que é apresentado, porque esse é um dos elementos mais utilizados no que se refere ao sobrenatural quando olhamos para obras não ocidentais. Graças a isso, porque ter uma parte do corpo humano sendo usada como ferramenta do desconforto e do medo ao que aconteceu com o autor e a sua equipe, a obra tornou-se não apenas uma experiência visual e narrativa bem distinta, mas também um mistério não resolvido que adiciona uma dimensão única à sua própria história. Em uma tentativa desesperada de salvar seu casamento após uma tragédia fatal, Seiichi embarca com sua esposa em uma viagem para uma ilha aparentemente normal. No entanto, mesmo ostentando uma beleza superficial, a ilha carrega consigo o sombrio passado de um campo de batalha, onde ossos de soldados mortos ainda são encontrados. Mas este não é o único segredo que Seiichi guarda. Durante a jornada, ele revela suas verdadeiras intenções ao levar sua esposa a um local específico, onde sua viagem aparentemente romântica toma um rumo sinistro. Ele planeja assassiná-la. Infelizmente para Seiichi, as coisas saem do seu controle quando ela foge para uma caverna. Ao entrar na caverna, Seiichi consegue concluir sua missão sangrenta, mas o inesperado surge quando uma figura bizarra de uma criança aparece. Ao tentar escapar, ele se vê perdido nos confins da caverna e um homem de aparência grotesca o nocauteia. Quando Seiichi recobra a consciência, ele percebe que está amarrado e entende que sua sobrevivência está vinculada a um terrível fato. Em breve, ele se tornará alimento para o misterioso homem que o derrubou. Hideout é um mangá de 2010 composto por apenas 9 capítulos, mas ainda assim, ele consegue na sua rápida leitura nos envolver com sua arte e atmosfera cuidadosamente desenvolvida, porque também somos levados a sentir a mesma ansiedade de Seiichi, que ironicamente se tornou uma vítima do inesperado quando entrou numa caverna desconhecida para dar fim à sua esposa. Apesar da limitação de desenvolvimento de personagens devido à brevidade, a história revela as motivações de Seiichi por meio de flashbacks que exploram o passado do casal. E o que inicialmente parece ser uma trama sobre um homem que quer resolver seus problemas de maneira bastante questionável, se transforma em uma luta pela sobrevivência repleta de descobertas e reviravoltas intrigantes. Seiichi, um jovem introvertido, vive em um relacionamento super protetor com sua mãe Seiko. Para ele, essa dinâmica é considerada normal, já que ele cresceu com esse tratamento, mas para o restante da família, torna-se motivo de comentários e brincadeiras sobre o excesso de preocupação de Seiko com o filho. Durante uma viagem em família, Seiichi explora a floresta com seu primo Shigeru, mas a demora deles em retornar para onde a família estava desperta a preocupação de Seiko, que decide procurá-los. Ao encontrar Shigeru à beira de um penhasco chamando por Seiichi para ele ver o quão alto eles estavam, desafiando o perigo enquanto debocha da preocupação materna, a situação toma um rumo chocante. Ele acaba perdendo o equilíbrio e Seiko consegue correr para segurá-lo.
Porém, em um momento inesperado, ela o empurra do penhasco e começa a gritar desesperadamente, como se tudo fosse apenas um acidente. Shigeru sobrevive à queda, mas fica em estado vegetativo. A partir desse ponto, a trama de Chi no Adachi assume um tom cada vez mais obscuro, com Seiichi assumindo a culpa pelo incidente, enquanto Seiko permanece indiferente, acreditando que tudo foi um acidente. A narrativa envolvente do mangá surpreende a cada página, explorando as complexidades psicológicas e perturbadoras de uma relação extremamente disfuncional, que é imprimida principalmente pela expressividade facial detalhada nos painéis da obra. Chi no Adachi se destaca como uma das leituras mais impactantes que já tive, porque não é exagero dizer que o mangá proporciona surpresas contínuas que não vacilam quando o quesito é deixar o leitor envolvido. À medida que a história se desenvolve, revelações perturbadoras emergem sobre Seiko, desencadeando uma série de eventos que desafiam o entendimento do leitor sobre o que constitui uma relação saudável. Principalmente quando, na ideia de uma grande maioria de pessoas, a figura de uma mãe é algo quase que santificado. Por conta da relação dos personagens e de como a mente de Seiichi está sendo influenciada pelo descontrole emocional de sua mãe, que causa uma perturbação mental nele, o leitor, juntamente do personagem, passa a se perguntar o que é real e o que foi criação de sua mente. A relação de Seiichi com Seiko é cheia de altos e baixos, no qual em um momento ele está em um estado de completa repulsa por ela, e em outros buscando a sua aprovação e amor de forma desesperada. Na cidade de Kurozu, eventos peculiares relacionados a espirais começam a se desdobrar gradualmente e Kiri Egoshima, a protagonista, é levada para perto de uma experiência assustadora. O fenômeno tem início de maneira sutil, com folhas de grama assumindo formas espiraladas, água fluindo em círculos e o vento soprando em padrões espiralados. À medida que esses pequenos indícios ganham intensidade, uma obsessão coletiva pela espiral se instala na população. O pai de Suichi, namorado da protagonista, por exemplo, inicialmente se encanta e coleciona objetos que contenham qualquer forma em espiral. No entanto, sua fixação cresce descontroladamente, levando-o a abandonar o trabalho, recusar alimentos não espiralados e até mesmo evitar banhos sem que a água esteja girando em espiral. Essa obsessão logo começa a afetar a sua família, que decide se desfazer de sua coleção peculiar, o levando a um surto. A partir de então, ele passa a dizer que não precisa mais daqueles objetos, já que o seu próprio corpo pode se tornar uma espiral. E assim, ele passa a usar seus próprios olhos e língua como ferramenta para expressar o seu desejo doentio por essa forma. No entanto, esse meio de expressão não é suficiente, e isso o leva a decidir se tornar uma espiral por completo. Mesmo sabendo que essa vontade resultaria em sua morte, seu desejo obsessivo é mais forte do que ele, e assim, ele quebra todos os ossos de seu corpo para caber dentro de uma banheira, onde é encontrado mais tarde por sua família inteiramente enrolado e sem vida. Cada cidadão de Kurozu enfrenta um destino relacionado à espiral nessa narrativa surreal. A cada capítulo, uma nova e chocante história assombra Kirie, que em algum momento também se tornará vítima dessa maldição inexplicável. Uzumaki destaca-se como uma obra-prima do mestre do horror japonês Junji Ito, pela forma magistral como ele explora o horror corporal e cósmico em suas páginas. Este mangá se firma como uma das histórias mais incríveis, se não a mais formidável entre seus trabalhos. Junji Ito habilmente explora o medo em várias facetas ao longo da trama, deixando o leitor atônito diante dos acontecimentos, ansioso para descobrir o que mais o aguarda nas páginas seguintes. Já cobrimos todos os capítulos de Uzumaki aqui no canal, então se você estiver interessado em explorar a história em maior profundidade, o link está disponível na descrição do vídeo.
Como fãs de horror e terror, nesta lista compartilhamos mangás que nos conquistaram, seja por nossa admiração duradoura ou por leituras recentes que ainda não apresentamos no canal. Então, esta é uma oportunidade para você descobrir obras que ainda não discutimos por aqui. Caso queira uma continuação deste vídeo com mais recomendações de mangás, deixe aqui nos comentários. Além disso, não esqueça de nos indicar outros mangás que mergulham nesses gêneros para que possamos explorar novas narrativas no canal. Espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no nosso canal e de conferir outros vídeos abordados aqui no Hashi Quebrado. Não deixe de ativar as notificações para acompanhar os futuros vídeos aqui do canal. Enfim, até mais e nos vemos no próximo vídeo.